Graça e paz, queridos. Irmão Jorge Cardoso, aqui no Vivendo em Graça. Já pedindo você que nos ajude aí no canal, comentando, curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal. Estamos também em outras plataformas aí, tá bom? E já pedindo você que nos ajude. Olha só, eu sempre anoto perguntas que me são feitas, né? Seja aqui nesse canal, ou seja em outras plataformas, aí eu anoto aqui o endereço da pessoa que me fez a pergunta e depois eu marco ela, eu procuro ela aí pelas redes sociais e mando o vídeo para ela. Mas eu prefiro fazer vídeo, porque para comentar lá fica meio... eu não gosto muito, tá bom? Comentar escrevendo lá, né? É meio chato, porque a gente não chega no denominador comum. Então vamos lá. Antes disso, eu já quero te convidar, antes de eu entrar na pergunta aí, olha, nós temos um grupo pelo WhatsApp, tá bom? O grupo Vivendo em Graça. Foi da onde surgiu o canal Vivendo em Graça. O grupo Vivendo em Graça. Somos mais ou menos lá, no momento, acho que 70 pessoas, mais ou menos. Estamos lá nesse grupo Vivendo em Graça. Um grupo maravilhoso, onde temos pessoas lá muito inteligentes. Eu não sou administrador do grupo. Nós temos lá os administradores, são pessoas inteligentíssimas que estão nos ajudando, né, junto lá com os outros irmãos, a entender esse Evangelho da Graça. Lá nós perguntamos, respondemos, discutimos, falamos de outros assuntos. Somos de um grupo bem humorado, né? Somos de um grupo bem alegre. Só não é permitido palavrões, pornografia. Somos um grupo cristão. Pessoas decentes, pessoas cristãs, pessoas de família. Tá bom, querido? Então, se você quiser fazer parte desse grupo, vou deixar na descrição aqui desse vídeo. Você entra em contato com a gente. Eu vou deixar aqui o meu contato, o meu zap. Não adianta ligar, que eu não atendo ligação se não tiver na minha agenda. Tem que mandar um áudio e a gente vai bater um papo. Eu te apresento aos administradores e vamos juntos crescer na graça aí, tá bom? Crescer em graça. Que Deus nos abençoe. Vamos lá. A pergunta que me foi feita é o seguinte, que sempre é feita, né? Mas esse irmão me fez. Por que você não apresenta texto bíblico? Teve um assunto lá que ele apresentou uns 5 textos bíblicos lá, que mas aqui fala isso, aqui fala isso, aqui fala isso, até defendendo a liderança religiosa, defendendo o título de pastor. Então vamos lá. Querido, por que o irmão Jorge não aprendeu? Porque eu não dou estudo bíblico. Quando eu falo sobre o dízimo, por exemplo, né, a gente conta a história do dízimo. Eu não preciso ficar baseado só em Malaquias. Malaquias não resume a história do texto bíblico, da questão do dízimo. Malaquias não resume. Existe uma história em cima disso. Aí você vai ter que ir lá em Deuteronômio, em Levítico, você vai ter que ir em cima da história. Sem contar que você ainda vai ter que entender um pouco da história dos judeus, que às vezes tem coisas que nem ali na Bíblia tá. Você vai ter que ir lá na história. Existe uma história em relação, sobretudo, existe uma história em cima do véu, existe uma história em cima de comer carne de porco, de comer sangue, existe tudo, existe uma história. Você não pode pegar versículo isolado e aplicar na sua vida. Coisas que nem é para você, entendeu? Sem contar que nem é para você, nem é para o nosso tempo. Tem o tempo, tem o antes da cruz, depois da cruz, tem para Israel, para gentios, né? Hoje nós não somos mais gentios, hoje para a gente tem outra história. Tudo tem uma história. Ah, você quer saber sobre o inferno? Você não pode ficar só ali na Bíblia. Você tem que ir lá nos concílios malucos. Quem colocou essa palavra inferno? Aí você vai ter que perguntar ao nosso irmão Jerônimo, né? São Jerônimo. Ah, por que colocou essa palavra? O que era inferno para o povo de Israel? Aí você vai entender, né, que era um lixão, um cemitério, atrás dos muros, Jerusalém, lá. Tá bom? Existe uma história em cima de tudo. Existe uma história em cima, por exemplo... Salmo 137, né? Salmo 137, versículo 8, versículo 9, né? Bem-aventurados os pais que esmagam seus filhos contra a pedra. Você vai pegar? O pastor vai falar isso para você? Tem nada a ver. Existe uma história em cima dele. Tem que ler capítulos, tem que ler. Bem-aventurados os pais que esmagam seus filhos contra a pedra. Eu estava querendo dizer que bem-aventurado, era melhor você pegar seu filho e esmagar contra a pedra, o seu filho lá querido, esmagar contra a pedra, do que mexer com o judeu, do que mexer com os hebreus, do que mexer com o povo de Israel. Era isso que o salmista estava querendo dizer. Era melhor você fazer isso do que mexer com eles, porque a punição seria pior, entendeu? Você ia sofrer mais. É isso que está querendo dizer. Mateus 24, você sabe ali, né? Não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Tem um verbo aí, esta geração.
tem um verbo, tem a história, tem um acontecimento do ano 70 que envolve essa profecia de Mateus 24. Aí você vai ter que perguntar para o nosso irmão Padre Joséfo, vai ter que ir na história lá do Padre Joséfo para aprender. E muita, Labachuri, Comanai, de Canta Labachai, Atos capítulo 2, existe essa palhaçada? Não, você vai ter que ir em cima da história, vai ter que ler o versículo 5, versículo 6, 7, 8, você vai ver lá que havia nações ali, tem nada a ver com Labachuri e Comanai, ali era idioma. Eu preciso apresentar texto? Eu conheço a história. Eu estou conhecendo a história, e agora não estou mais só com... por isso que os pastores te enganam aí, porque eles jogam em cima de você aí versículo isolado, texto isolado, em relação ao título de pastor, em relação a esse dízimo vagabundo, em relação a essa língua labachura e comanada de canta labachar, em relação a coisas do futuro, que jogam tudo para o futuro, coisas que já ocorreram, profecias que já foram cumpridas, e vocês estão aí esperando essas profecias serem cumpridas, porque você não quer saber de história, você só quer saber daquilo que você aprende aí com esse vagabundo. E a Bíblia não se entende por versículos isolados, por capítulos, nem por... se entende pela sua história. Versículos, capítulos foram divididos, teve uma época, aí já é história também, eu não sei, mas teve uma época que fizeram isso aí. Mas a Bíblia nunca foi dividida por capítulo, a Bíblia era história. Tem que ter história, os livros são históricos, são história, tá bom, querido? Então, fica aí a dica, sai dessa, vai lá pro grupo Vivendo em Graça, entra aí na descrição do vídeo. Você que não sabe entrar na descrição, lá nas outras plataformas, eu vou deixar nos comentários lá, tá bom? O meu zap aí. Que Deus nos abençoe, queridos.